Senhor Jesus, que Ele mais uma vez possa trazer aos nossos corações a sua paz, a sua tranquilidade. Que nessa tarde eu me esforçarei ao máximo para ser útil. E assim, agradecendo de antemão o convite da Glória, que me permitiu sair de Araruama e vir até aqui para realizar esse trabalho. Eu faço com uma motivação enorme. Falei para ela, falei para Carla, pode me chamar quantas vezes for que eu venho. Antigamente, Paulo de Tarso caminhava pelas estradas poeirentas do mundo de Israel. A gente vem de carro até com ar-condicionado. Nossa Senhora, vai reclamar de quê? Tá ótimo isso. Bom, quando a gente conversou com a Glória, que ela nos enviou o convite, eu falei assim, é só para trabalhador espírita agora. Principiante não. Por quê? Porque hoje, meus amigos, nós vamos abrir o verbo. Abrir o verbo nessa temática. O neófito, o principiante, ele não iria entender o que a gente vai falar. Mas aqui são trabalhadores das casas espíritas ou da casa espírita. Aí nós podemos conversar de uma maneira muito mais profunda e clara. A questão do nosso movimento espírita está complicada. Parte desse princípio. Complicadíssimo. Em torno de mediunidade, então, o negócio é estranhíssimo. Mas eu costumo dizer nas minhas palestras, se a gente seguisse as recomendações de Allan Kardec, teríamos poucos problemas. Mas a gente não segue. Já me disseram que aqui em Rio das Ostras o pessoal segue. Lá em Araruama não tem problema. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ver já no prefácio uma colocação do codificador muito interessante. Ele diz assim: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. A ignorância, nesse aspecto, é a falta de conhecimento. Quantas criaturas se encontram no trabalho mediúnico que não conhecem aquilo? Como é que foi parar lá? Na tarefa do passe que não conhece. Aí a pessoa vê aquele orador careca lá de Araruama, cara, nem cabelo tem. Mas vem para cá dizer. Então ele quer o quê? Ele quer que as pessoas sejam PhD, fazer mestrado. Não é isso que eu estou dizendo. E não é isso que os Espíritos dizem. Para conhecer o que você está fazendo. Muitas vezes as pessoas são levadas por quê? Que é amigo de A, B ou C. Você conversa meia hora com a pessoa, gente, sabe que eu estou falando uma doideira? Você conversa assim meia hora com a pessoa, é um conceito superficial. Mas faz sentido isso que eu estou dizendo, gente? Faz sentido isso? Não conhecem o processo. E os espíritos vêm denunciando isso há muitos anos. E se repete os enganos e os erros. Não se toma consciência disso. Incrível, muito curioso. Aí a gente pergunta assim, mas todo mundo é médium? O que é mediunidade? Porque primeiro eu não estou entrando no enfoque da mediunidade pura, não. Eu vou passar de maneira substancial sobre algumas questões fundamentais para a gente chegar lá no segundo momento. Ele pergunta assim, o que é mediunidade? E hoje eu não vou falar sozinho, não. O que é mediunidade? Mas está todo mundo assim aqui, gente.
O que é médium, então? Vamos melhorar. O que é médium? Intermediário. E todo mundo é médium? Sim. Quem acertar, a Glória disse, vai dar um lanche que a pessoa, comendo lanche hoje, fica uma semana sem precisar de alimentação. Que vem com tempero espiritual, vem com ectoplasma de primeira. Oi, bônus hora. Meus queridos amigos, Allan Kardec coloca sobre médium. Quem é médium? Ele diz assim, todo aquele, Allan Kardec, quando disse, entende os espíritos superiores. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Ele parou aí os espíritos falando? Não parou aí. Botou lá uma vírgula e eu vou dar o texto para depois dizer, aquele rapaz de pouco cabelo falou umas coisas, mas eu vou dar o texto. Porque eu já... ele esqueceu de algumas frases. Já vou dar o texto. Mas eu não estou inventando. Quer dizer, essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, olha só, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. O que é raro? Pouco. É isso aí. Raro é pouco. Quem está onde está isso? Está lá no livro dos médiuns. Não estou inventando, viu? Todavia, usualmente, frequentemente, esse é o sinônimo, assim só se qualificam, os espíritos falando sobre médium, aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade. O que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Então, vocês vejam bem que no texto anterior que eu li, ele diz assim, raros são aqueles que dela não possuem algum treinamento. Se raros são poucas pessoas, um pequeno grupo, raras, poucas pessoas não possuem a mediunidade na tipificação dos espíritos. Mas agora você enlouqueceu de vez. Porque eu já li que os espíritos dizem assim, todo mundo é médium. Claro que todo mundo é médium. Todo mundo tem uma inspiração, não é verdade? Então, uma inspiração, uma intuição, genericamente todo mundo é médium. Agora, especificamente, na questão que os espíritos abordam como médium ostensivo, não. Você pode perguntar a um espírito assim, você é médium? Pode dizer sim, você é médium. É médium escrevente? Não. Então, genericamente, todo mundo é médium. Mas, uma faculdade pungente, bem caracterizada, psicográfica, psicofônica, então um pequeno grupo de pessoas não tem mediunidade, meu Deus do céu, meu cordão, nas características que os espíritos estão apresentando. Vocês entenderam isso? É tão grave isso, é tão grave, que há um tópico, se não falha a minha memória, eu tenho aqui registrado, no item 218, que vai dizer assim, deixa eu só encontrar aqui. Isso mesmo. Item 218, capítulo 17, da formação dos médiuns. Então ele diz assim, se apesar de todas as tentativas que você fizer, a mediunidade não se apresentar, não se desenvolver, você deve renunciar à tarefa mediúnica como renuncia ao canto quem não tem voz. Vejam bem que coisa curiosa. Muito interessante isso. Então, muitas vezes está faltando para nós o conhecimento, que não é um conhecimento superficial, gente. Porque para você ir para uma atividade mediúnica, parece que
Parece que as pessoas estão equivocadas, que a atividade mediúnica é coisa, né, de destaque, é uma tarefa mais importante, é um equívoco. A tarefa mais importante da casa espírita é que a casa desenvolve aqui. Mocidade, evangelização infantil, grupos de estudo, é isso. Bezerra de Menezes, isso numa casa. Se tiver faltando trabalhadores para atividade de evangelização, de mocidade, e tiver os servidores no campo mediúnico, se extingue a tarefa mediúnica e vão atuar na evangelização. Olha só. Então, por isso que os espíritos detectaram que os trabalhadores espíritas estão despreparados. Quem disse isso? Joana de Antes e tantos outros. Ela fala assim que há necessidade de espiritizar, seria kardecizar, qualificar, estão desqualificados com a tarefa e humanizar. Então, meus queridos amigos, a importância disso. Se instruir, diz o Espírito de Verdade. A mais nos instruir. Então, um valor significativo. Aí a pessoa diz assim, mas poxa, mas eu sou médico. Mas como? Não, eu fui ali, conversei com uma pessoa, e ela me disse que eu sou médico, doutor, agora estou sentindo umas banzeiras, uma coisa. Você pode estar com problema de labirinto e não ser mediunidade propriamente dita. Olha só como é que as pessoas estão. Não, eu estou assim. O que foi? Não, eu estou como sentindo umas coisas. Que coisa? Tal, falei com fulana. E fulana, olha, ela fechou o olho, diz que essa dor de cabeça que eu tenho, isso deve ser mediunidade. Mas como assim, Jesus? Porque a gente não lê Allan Kardec, a gente vai sonhando com as coisas. Allan Kardec só tem uma maneira de você perceber isso nas pessoas. É experimentar. Mas para experimentar precisa instruir. Então, nós vamos avançando um pouco no livro Roteiro. Livro Roteiro, na psicografia exuberante de Francisco Cândido Xavier. Pouco estudar essas obras de Chico Xavier. Uma obra riquíssima, riquíssima de sabedoria e de fontes, de embaixadores da luz. Um médium que tinha uma pujança de captação mediúnica extraordinária. Mas se estuda pouco. A gente faz opções por outras obras estranhas no movimento espírita. Eu não sei, porque eu não me recordo, a idade já está pesando, nas últimas vezes que eu vim aqui, eu não sei se eu falei de uma obra que eu li, em que o Espírito dizia assim, eu tenho uma obra e posso provar. Então diz assim, esses médiuns babacas, esses médiuns safados, vende igual água. Então no livro Roteiro, quem aqui é professor de matemática, ou é contabilista, é bom de matemática? Para me ajudar. Tem alguém aqui que é bom de matemática, né? Não precisa nem levantar a mão, mas me ajuda aí. Olha só. Olha o que Espírito Emmanuel diz no livro Roteiro, capítulo 35. Isso deveria ser uma frase para nós trabalhadores estarmos pensando sobre ela. Não é só os trabalhadores da mediunidade, não. Deveríamos estar pensando sobre isso. Que isso aqui não é uma fábula. Isso não é um faz de conta. Isso não é um faz de conta, gente. Porque se a gente não aproveitar a nossa oportunidade, vamos sair da terra novamente fracassados. É isso que os espíritos estão falando. Vou demonstrar a vocês. Eu estou incomodado com esse cordão. Vou amarrar esse cordão antes que os obsessores me derrubem aqui. Mas diz que o pau de Tarso é forte e os guias vão me proteger. Bom, diz lá o livro Roteiro. 2/3 dos médiuns do mundo. O pessoal que é bom de matemática, hein?
Faz aí uma continha com 100%, para 100, 2/3 para 100. 2/3 dos médios do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizado com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Escutaram o que eu repito? 2/3 dos médiuns do mundo jazem, se encontram ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Isso deveria ter 2/3. Se você pegar de 100, 2. Vai dar quanto? A proporção vai dar quanto? Isso aí, dá uma dízima, 66, é isso aí, vai dar quase 67, é isso mesmo. Vamos botar lá, gente, 66%, não estamos botando nem um 67%. Gente, é um número absurdo. Ele diz no mundo. Então no mundo envolve nós. Sintonizados, meus queridos amigos, com a proposta do mal, desajustados, desequilibrados. Você veja o Valdo Vieira, um homem que começa do lado de Chico Xavier. Depois não troço na cabeça dele que escreveu obras notáveis. Cristo espera por ti, de Honoré de Balzac. Que um estudioso de Balzac no Brasil, eu tenho a obra na minha casa, ele analisa aquela obra, o maior estudioso de Balzac no Brasil. Diz que ali tem mais de 3.000 ideias, frases, que acoplam ao pensamento de Balzac. Ele diz assim: eu não sou espírita, eu não sou nada, mas aqui realmente tem Balzac aqui. Que potência mediúnica, que potencial mediúnico desse homem. Incrível, incrível. É a única obra no planeta analisada mediunicamente. Para um cara que conhecia Balzac do início ao fim, que não era espírita, não era nada. Incrível. Abandonou. Deu um troço lá na cabeça dele. Não quero saber mais disso. E tal. E Chico deu continuidade sozinho. Você imagina isso? E quantos de nós abandonamos a atividade mediúnica, abandonamos o passe? Compromisso, viemos para o passe, viemos para a atividade mediúnica. Não me aborreci com a presidente. Não, eu me aborreci. O pessoal lá é meio complicado, lá em Araruama, lá em Rio das Ostras, não. Ficou melindrado, ninguém pode falar nada. É o povo do meio, você fala uma coisa, fica bem imbecil. Eu nunca zangado, nem por feia. Zangado, aborrecido. A vaidade, gente, que já destruiu uma vez e vai levar de novo. Exatamente isso, sem tirar nem pôr. Né? São aqueles que ninguém pode falar nada. Né? Você vê que coisa. Quando você pega o livro Os Mensageiros, leia os livros Mensageiros. A maior parte dos médios de André Luiz fracassa. Raros são aqueles que alcançam um êxito parcial. Então, as pessoas estão indo despreparadas para a atividade mediúnica. As casas têm que ressignificar esse trabalho. Nós vamos ler adiante o que eu disse para vocês no início. Pega essa frase, segura ela aí. Se nós conhecêssemos o pensamento de Allan Kardec, muitos problemas estariam evitados. A gente não conhece. Como é que uma obra dessa que eu citei há pouco vem de Guauaba? As pessoas até indicam para os outros. Olha que coisa maravilhosa, eu sou assim também. Na Revista Espírita, Allan Kardec escreve na Revista Espírita de 1870. Ele diz assim: uma reunião não pode ser nem estável nem séria se não houver simpatia entre aqueles que a compõem. E não pode haver simpatia entre pessoas de ideias divergentes e que fazem uma oposição surda, oculta, se ela não for aberta. Muitas vezes é aberta. Então se reúne as pessoas para formar reuniões mediúnicas, pessoas que se antipatizam. Não é aqui em Rio das Ostras, não era, mano.
que se amam, que se gostam, que se amam, que se odeiam fraternalmente. Colocamos nas reuniões as pessoas que se antipatizam. Ué, né? Então veja bem, então essa reunião não pode ser séria. Porque não pode ser séria, acabou, está no chão. Não pode ser séria, diz Allan Kardec. Não existe simpatia entre os integrantes. Existe uma rivalidade. Mas se você dá uma comunicação de um espírito obsessor terrível, a pessoa, não, agora eu tenho também que dar um daqueles. Só abrir o olho e tal, aquela coisa toda. É competição, gente. A gente trata assim com bom humor, mas isso é real. Competição, né? Aí tem mistificação, tem fraude. Estuda. Né? Você imagina uma pessoa, eu odiando Glória na mesma reunião, criando um ambiente favorável à interferência dos obsessores. E vocês pensam que os obsessores querem destruir a reunião? Na nossa casa, o benfeitor da nossa casa é o Dr. Marcos, desde muitos tempos, dito por Divaldo, etc. Então ele, numa das reuniões, diz assim: estão os meus filhos lidando com hordas diferentes de obsessores. Hordas diferentes de obsessores. Esse livro que eu não citei, que eu citei, que eu contei a missa, mas não disse quem era o padre, veja bem, isso não é uma influência sutil, isso é clara. Não, uma criança, um jovem desse, que coisa horrível isso. Influência sutil para desestabilizar a casa é uma pessoa que fala do amor, que fala do bem, que tarefa nas propostas do bem, mas tem aquelas ideias pessoais que de vez em quando sobem, que de vez em quando sutilmente. Né? Allan Kardec fala de manobras ocultas que apresentam de vez em quando a dúvida, a desconfiança, a desafeição e vai se desestabilizando. Exatamente. Isso é sutil. Mas fala do amor, está na campanha do quilo, está na campanha do leite. Né? E isso é sutil. Né? Quero bem, aí defende uma ideia estranha. E aquela ideia vai ganhando campo. Hordas diferentes de obsessores. E muitas vezes bate palma, olha, ótimo o que fulano faz. No entanto, ele tem uma posição. Né? Hoje, por exemplo, há pessoas, não devia adiantar isso, né? Mas está vindo, eu vou adiantar. Há pessoas que condenam o trabalho de tratamento espiritual nas casas espíritas. Condenam. Diz que Allan Kardec não falou, acho que ela escreveu. Aonde está? Gente, médicos de cura. Está lá em Feito Filho. Agora não vai dizer, vai ser assim. Tem outros que não gostam, porque ali você. Isso. Um camarada aí escreveu que não pode botar maca. Olha só. Não pode botar maca. É um autor aí. Aí as pessoas divulgaram a ideia dele. As pessoas. Hoje no movimento espírita nós estamos assim. Fulano disse. Não quer saber. Haroldo disse. Rossano disse. Não sei quem disse. Ué, tudo bem, pode dizer alguma coisa, mas nós temos o que o Espiritismo diz. O que o Espiritismo diz. Porque eles em alguns instantes podem se enganar. Eles não têm essa ideia para si. É as pessoas. O que o Espírito está lá, médium de cura. Estão aí criticando. Isso são induções das trevas. Para desestabilizar o tratamento espiritual. Evidentemente que o tratamento espiritual tem toda uma estrutura. Não é assim, nós lá na frente vamos falar. Né? Não é assim. Mas as pessoas começam, e aquilo vai se suflando por livros, por ideias, e as pessoas vão advogando. Né? Então, hoje, por exemplo, existe no nosso movimento espírita, existem pessoas que questionam, não são poucas não, as obras de Francisco Cândido Xavier. Que negócio é esse de cidade espiritual? Como é que é isso? Não tem cidade, que negócio é esse? Tem rua, tem água, tem cachorro, tem animais domésticos, tem flor, tem planta, o que é isso? Gente, da onde vem isso? Da onde vem isso?
das trevas. Trabalhadores espíritas das trevas densas. Que não utiliza a parede, utiliza os trabalhadores. E vai ganhando corpo. E vai ganhando corpo. Eu conheço um indivíduo do movimento espírita que hoje não frequenta a casa espírita, só faz palestra. As palestras são excelentes. As palestras, não há quem não goste da palestra dele. E faz palestra espírita. Não há quem não goste. Mas já vi ele tirar inúmeras pessoas das casas espíritas. Por quê? Porque ele tem um problema com casa espírita. O negócio é meio assim, meio difícil, é meio conflituoso, é meio radical, é meio extremista. Olha só. Isso é sutil, né, Glória? Isso é sutil demais. Percebe a extensão das questões? Nós estamos falando isso para trabalhadores de Deus, não sou eu que estou falando, eu não estou inventando. Aí diz Allan Kardec na Revista Espírita, você viu? Aqui, uma reunião, eu estou voltando a falar sobre, não pode ser estável, nem séria, se não houver simpatia entre as pessoas. Quando a gente montar uma reunião, as pessoas têm que ser simpáticas, as pessoas têm que gostar uma das outras. Eu não posso estar com aversão, com glória, com fofoca. Aqui não existe isso, fofoca. Só era no ama. Aquela coisa desgraçada para destruir as coisas. É fofoca. Não, eu quero falar com você pelo telefone. Não, eu quero falar com você. Olha, eu quero falar. É um comentário construtivo. 10 para meia-noite, quase a hora grande. E a pessoa destila o veneno. É assim. Se você tem alguma coisa contrária, vai lá e conversa com a pessoa, mas conversa com educação, com respeito. Né? E o que a maioria decidir, você acata, porque é decisão de maioria. Mas se a maioria estiver errada, é a maioria que erra. Depois, com bom senso, redefine a estrada. É assim que a coisa funciona. Bom, então na mesma Revista Espírita, em 1861, Kardec vai dizer, aquele que tem a intenção de organizar um grupo, meu Deus, olha só, não sou eu que falo, é um codificador. Aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições, deve, antes de tudo, se assegurar do concurso de alguns adeptos sinceros. Eu quero ver aonde que isso é levado a efeito. Só aqui em Rio das Ostras, vai lá onde é complicado. Tomando a doutrina a sério, adeptos, que toma a doutrina, cujo caráter conciliador e benevolente lhe seja conhecido. Leva isso em consideração, galera. Difícil, né, gente? Conhece a doutrina espírita, aquelas pessoas simpáticas, né? Que a pessoa, o caráter benevolente e conciliador. Ah, mas se surgiu um problema lá dentro, tenta resolver. Se não resolver, não tomar uma medida. O grupo não pode ficar desestabilizado, surgiu um problema, eram pessoas que se gostavam, eram pessoas que se harmonizavam, lá surge umas diferenças, geralmente o diálogo, a conversa, né, a sensibilização para o autoconhecimento busca resolver, equacionar, mas se não resolver, uma medida tem que ser tomada, porque não pode gerar um prejuízo a cada indivíduo. Aí é melhor a pessoa se afastar. Né? Vai ficar em outra tarefa, outra atividade, até se reconciliar com o seu sentimento e seus neurônios, obviamente. Então vejam bem que esse tópico aqui, dificilmente as casas espíritas levam isso em consideração, gente. Dificilmente. Vocês podem observar, a não ser aqui, né, no Rio das Ostras e tal. Mas por onde eu tenho passado, dificilmente isso tem sido atendido. Aí os problemas. Né? Aqui é aquela questão, já falei, né? Então, aí nós voltamos ao livro dos médiuns. Eu vou chegar na mediunidade pura, mas eu quero dar esse apanhado.
Por que os médios fracassam? Por que as coisas se desandam? Eu espero que isso, sinceramente, eu espero do fundo do meu coração. Eu não estou falando coisa minha, você vê que, olha, tudo está aqui com bibliografia. Eu não estou tirando uma ideia da minha cachola, da minha telha, nem cabelo tem mais. Né? Então diz lá no livro dos Médios, no capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros, e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Quanto mais homogêneo aquela reunião mediúnica for, mais potencial ela tem para ajudar. Quanto mais simpático, quanto mais amigo, quanto mais consciente do que faz as pessoas, porque ninguém leva uma pessoa para ir para um centro cirúrgico para abrir os outros, sem ter formação na medicina, em cirurgia. Você não leva ninguém para dar aula de matemática se o indivíduo não tem uma formação em matemática. Então nós não podemos fazer isso com as atividades da casa espírita. Aí voltamos a Joana de Anjos, qualificar. O trabalhador não está qualificado para a tarefa, que é a sua formação, o seu conhecimento. Vou até beber uma água, estou falando, mas sofrendo na gente. Daqui a pouco tem uma paradinha, tem café, aquelas coisas todas, né? Nas quais importa, das reuniões das sociedades espíritas, diz assim, nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes espíritos. O concurso de qualquer médium obsediado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Não deve elas, pois, aceitá-lo. Olha só, muitas vezes as pessoas estão aceitando indivíduos que eles têm um conduto obsessivo na reunião mediúnica. Não, mas olha, leva para a reunião mediúnica, vai resolver isso. Gente, mas o que é isso? Vai desestabilizar, a pessoa está num desequilíbrio neuropsíquico, espiritual. E leva o indivíduo, e o livro dos médicos coloca que um processo obsessivo na reunião mediúnica, quando as pessoas não observam e não buscam atender, aquele canal comunicante, não sou eu que digo, é Kardec que está lá, passa de um para o outro, podendo passar de um para o outro. Então devemos estar atentos a essas coisas. Não chegou fulano aqui, não, ele tem uma coisa, é mediunidade, vai levar para a reunião mediúnica. Mas como assim? Eu conheço uma casa espírita que levou uma pessoa num quadro de esquizofrenia para trabalhar no passe. Sabe o que aconteceu? Surtou. Chegou na nossa casa, nós não permitimos. E a pessoa insistia. Não, ela falou, isso aqui é muita gente muito radical, muito extremista. Foi aberta as portas para ela para tratamento espiritual, para os grupos de estudo. Ela queria um passe. Aí buscou uma outra casa espírita. Lá não sei o que deu na cabeça das pessoas, todo mundo conhecia, aceitava. Um dia eu fui fazer uma palestra lá. Aí foi na palestra, vou tomar um passe. Aí eu sentei, quando eu abri o olho era ela, minha filha. Eu bati, meu Jesus! Uma semana depois ela surtou, não sei porque ela deu um passo em mim, eu não sei. Surtou e foi um problema gravíssimo. Teve que ir na polícia, porque era um desastre. Mas surtou por quê? Por quê, querido? Foi acionar um processo neuropsicológico mediúnico. E ela não tinha condições para aquilo. Então vejamos que muitas vezes a gente está despreparado para isso. Despreparado. Bom, é muito interessante que eu estou falando dessa simpatia, da homogeneidade, porque nas minhas opiniões, eu não sei se vocês observam isso, mas nas minhas observações é que essa questão da simpatia, da homogeneidade, essas recomendações de Allan Kardec em Espírito não são atendidas. Isso no espaço que eu, na minha pequena experiência, olha o que está lá nos domínios da mediunidade. De quem é o livro dos domínios da mediunidade? Só para ganhar o lanche. Ó, que beleza, todo mundo vai comer lanche, vai ter lanche de graça. A casa está estudando em segundo. É da lei que nossas maiores alegrias
sejam recolhidas ao contato daquele que em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. A questão da amorização, da simpatia, da solidariedade, do bem-querer. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocar entre companheiros da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz, que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios, da sabedoria e do amor que supervisiona a nossa experiência. Então, meus queridos, a homogeneidade, você pode ter a heterogeneidade de ideia, mas a homogeneidade de sentimentos. E o que acontece? Para que você não exista mediunidade que se aperfeiçoe sem o acrisolamento, sem a melhoria da personalidade. A sua maneira de ser, de agir, é simples. Como é que é o médium? Tal ser humano, tal médium. Ser humano bom, médium bom. Simples. Então nós precisamos melhorar o nosso padrão mental, o nosso padrão sentimental, para acessar os benfeitores espirituais. Porque senão a gente acessa aquilo que é do nosso gosto, do nosso hábito. Daí os benfeitores colocarem que para a tarefa necessita sacrifício, renúncia, horário, perseverança. Hoje vocês estão aqui, vocês podiam estar na praia, vocês estão aqui. Toda semana vinha regularmente naquele horário, na reunião. Vejamos que às vezes as pessoas não têm, gente, isso não é aqui em Rio das Ostras, isso é lá em Araruama, não tem consciência. Aí eu no dia da reunião mediúnica, terça-feira, aí a pessoa liga, fulano, hoje eu não posso ir não, porque, eu estou com a dor na perna aqui, estou meio enjoado, eu não posso ir não. Aí ela desliga o telefone, mas lá tem Glória, lá tem fulano, lá tem a Carla, tem não sei quem, não vai ter problema com orações, gente. Mas peraí, o Jesus de Nazaré, meu Senhor, peraí. Então a gente não entendeu o Espiritismo não, querido. A gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada, gente. Abre a cabeça para ele, ninguém entendeu nada. Por quê? Está lá, pô. Aonde? O livro de Chico Xavier. Está lá. Tinha 14 na reunião mediúnica, 6 para atender. Mas só tinha um médium em condição. Teve que ressignificar o trabalho. Aí a gente não vai. Estava contando com aquela pessoa. Os espíritos contavam com aquela pessoa, mas o médium não vai. Então eles dizem que os médios estão lá, fichados no mundo espiritual. Aí está lá, no lado da glória. Excelente médium. Zé, péssimo médium, não cumpre com a obrigação. Aí quem os espíritos vão contar com o Zé? Não tem condição. Não tem condição, querido. Eu não posso contar com ele. E desorganiza o trabalho do mundo espiritual. A gente estuda tanto. Eu estou com a dor, não, eu estou meio enjoado. Eu estou meio enjoado. Não vou, estou meio enjoado. Muitas vezes a influência das trevas, para justamente criar o embaraço. E cria. Que era para atender a X espírito, 8 espíritos não vai atender. Porque faltou aquele médico. Então, os benfeitores espirituais têm que reprogramar a tarefa. E quem perde somos nós. Os médios estão fracassando direto. E os bispos espíritos dizem. Não é só médium, são aqueles que não cumprem com o seu dever. Isso. Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu atrapalhar o raciocínio. Não. É porque assim é uma Pergunta fácil, né? Fica perto do difícil é pra Glória. Adora, Cacá, cadê a Carla? É uma dúvida minha, pessoal. Mas eu vi que você estava seguindo uma linha de raciocínio, eu acho que não vai fugir muito dessa linha que você está colocando. É que a gente eu vejo muito, assim, mais nos jovens, quando a gente vai numa comédia, a gente vê gente que só vai na comédia e com potencial para trabalhar em casas espíritas. E assim, fala assim, mas eu não quero estar presa a casa espírita. E você estava falando da sintonia que tem que se criar. E às vezes eu fico sem essa linguagem, para
passar essa ideia, e ela fica sem um retorno. Mas o que elas trazem para a gente é que não querem estar filiadas à casa espírita justamente por conta do trabalho, por conta da responsabilidade. E às vezes criam empecilhos que só justificam o fato de ela não querer ir. E eu queria esse argumento, e você está me dando um caminho, mas eu queria ser alguma coisa que eu pudesse embasar mais, né? Porque eu concordo com o que você está falando. Opa! Falou de você, chegou meu espírito protetor. Mas eu estou quietinha ainda, estou escutando. Estou entendendo, eu acho que é muito interessante. Você imagina, nós temos jovens na casa espírita, e o jovem tem mediunidade. O jovem pode ir com uma atividade mediúnica? Claro que pode. Claro que pode. Ocorre que ele tem que ter consciência do que ele está assumindo. Agora ele diz assim, não, eu quero ser médio, mas eu não quero estar afiliado à casa espírita, eu não quero nada, eu quero estar no mundo. Aí é complicado. Porque ele vai ser a sintonia das trevas. Nós temos hoje um problema muito grave no movimento espírita. Por exemplo, assim, tirar a comunicação espiritual. Por exemplo, se eu estou aqui, se chegar um benfeitor espiritual aqui e der uma comunicação por mim, eu já vi caras, não estou dizendo aqui, nem em Rio de Azul, foi uma maravilha, estou falando lá era do ano. A pessoa começa a criticar a gente. O benfeitor chegou e deu uma comunicação, mas qual o problema? Não, que isso não pode, mas não pode como? De volta dá. O cristianismo permitiu, na casa do caminho, os espíritos falavam até por voz direta. E na máquina os apóstolos. Agora não pode ser uma coisa banal. Toda hora o cara aqui falando paralelo, recebendo o espírito. Não. Uma vez por outra, o espírito não. Qual é o problema? Mas aí põe a gente na lista negra. Ó, não chama não. O cara foi lá, fez uma palestra, não, está perturbado. O negócio é feio. Aí põe, aí pega aquele telefone, nem precisa ser de madrugada. Ó, fulano de tal, não chama não. Meu filho baixou o espírito lá e fala, agora você vê, tirar do espírito, tirar da doutrina espírita, essa faceta que é natural dela. Vê o conteúdo, o médico vê o conteúdo, que for um conteúdo bom, qual é o problema? Aí eu pergunto a vocês assim, a moça aqui me puxou um gancho, eu estou indo, mas não tem problema, eu estou indo. Essa é verdade, às vezes os espíritos querem que a gente faça. Veja bem, pode desenvolver mediunidade em criança? Pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Aí. Eu pensei no Chico, né? Chico, desde criança não tinha mediunidade? Ele para mim está sendo um exemplo, só isso. Olha só, gente. Desenvolver mediunidade em criança, não. Acho que ele tem. Obviamente que não. Está lá em O Livro dos Médiuns. Desenvolver mediunidade em criança, não. Mas eu pergunto um nigocinho, presta atenção, um nigocinho aqui. E se for natural na criança? Você está perguntando por esse lado, de ser natural da criança. Desenvolver uma coisa, ser natural é outra. Mas eu achei que desenvolver naturalmente nela. É muito interessante isso. É muito interessante isso. Você não vai desenvolver, não vai trabalhar a criança mediúnica. Mas se for natural, o Livro dos Médiuns, se for natural, é natural. E a natureza mais sábia do que os homens. Chico Xavier, como é que é? Ah, mas é Chico. Não, tem outras pessoas, outras crianças que observam, falam. Você não vai levar para exercer uma reunião, mas também não vai sufocar aquela criança. Porque eu digo uma coisa, se aparecer uma criança assim numa casa espírita, qual será o conduzimento? E eu não vou falar em 100% porque eu vou errar, né? Mas na maioria das vezes, na grande maioria, essa criança vai ser sufocada. Você vai com certeza. Na orientação. Não tem trabalhador formado para atender isso. Se chegasse um Chico Xavier, estou vendo aqui, mamãe, estou vendo lá, está dizendo isso, está dizendo. Peraí. Companheiro, aí quando esse pré-adolescente, esse jovem, não é abraçado na casa espírita, N questões, ele vai na Umbanda e lá ele é abraçado. Exatamente, o senhor falou tudo.
Quem vai ajudar, gente? Acabou de. Você sabe quem vai ajudar? Que eu já vi inúmeras vezes? A Umbanda. Aqueles que trabalham com Umbanda, sério. Já vi números. Já vi no número jovem, já vi. Não adianta fazer beijinho, Não é escolha, bloqueiam. Evidentemente, olha só, pelo amor dos profetas, né? Eu estou falando, não é de qualquer jeito, a pessoa ter o jovem de estrutura, o jovem, ele tem um conhecimento adequado. A criança, quando é natural, você precisa de toda uma estrutura. Você não vai levar a criança, por exemplo, o Chico Xavier, em eternidade, para a reunião mediúnica, não é isso. Mas você vai lidar com aquilo naturalmente, até que ela tenha uma maturidade para o estudo e para o desempenho. Não vai sufocar aquilo. Entendeu? Sabia que ela vai entrar na casa e dizer, ó, eu estou vendo fulano, e descaradamente, descreve. Né? Dá um passezinho para tranquilizar, mas evidentemente que você não vai levar na reunião mediúnica, mas vai conviver com aquilo naturalmente, evangelização, mocidade, e muitas vezes como jovem, como foguinho, ele vai para a reunião mediúnica, mas vai com conhecimento, com coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo, mas depois não dizer que o careca era o nome dele, falou besteira. Então, quando levam para a banda, ainda é um ganho. O problema é quando os pais levam para psiquiatra, que levam para pediatra. Aí o psiquiatra diz assim, ó, isso é um problema de esquizofrenia e você tem que resolver com experiências sexuais. Criança? Não, eu estou falando jovem, criança não. Ainda na criança. Na criança. Que aí vai levar para o pediatra vai recomendar um neurologista, o neurologista vai mandar dar um remedinho. Você imagina, Chico Xavier, criança, via tudo, conversava, né? E teve embaraço, as trevas que ele destruía. E como é que ele conseguiu, coitado? Só o mundo espiritual ajudou, né? Ajudou, e na época tinha pessoas que jovem foi para a reunião mediúnica, 17 anos, essa era a sua primeira comunicação. Então os jovens vão chegar na casa espírita, a gente tem que estar preparado para isso. Preparado. Não é pegar os jovens, gente, e botar na reunião mediúnica. Você precisa, o bloco precisa de informação. E ele precisa saber se ele quer, assumir aquela responsabilidade. Então, como a moça falou, casas espíritas bloqueiam, mas não é pouca não. Bloqueia a criança com aquilo, sentindo a experimentação mediúnica, né? Sentindo a experimentação mediúnica. Não pode aqui, não pode aqui, ele não sabe o que fazer, não vai dar uma atividade de Umbanda. É que ela falou. Isso eu já vi em número. E graças a Deus, eles se equilibraram, estão lá atuando, não sai mais. A casa espírita está assumindo muitas vezes um radicalismo, uma extremismo, que não atende as pessoas. Não atende, é preciso repensar sobre isso. Repensar. O que eu quero colocar para vocês, que eu não estou falando em desenvolver mediunidade em criança, eu não falei isso. Mediunidade em criança não se desenvolve, eu estou falando, a criança apresenta um processo natural, você conviver com aquilo naturalmente, sem se sufocar. Saber lidar com aquilo. Queria abrir um parênteses também. Pode abrir. Trabalho médico que dava comunicação de espírito de verdade era um adolescente. Pronto! Aí, não estou dizendo que está cheio de guia encarnado aqui em Rio da Hoje. Exatamente, companheiro. Exatamente. Quem deu a comunicação de Jesus na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos? Quem deu? Quem deu? Uma das melhores médias da maioria, tudo adolescente. Celina Ruth Jafé era adolescente. Aline Charlotte, 14, 15 anos. Irmãos, adolescentes. É isso, meus queridos. Isso, meus queridos. Então a gente precisa estar mais atento a essas coisas. Eu respondi a você. É muito curioso, mas hoje também existe essas instituições espíritas que fundam as instituições espíritas qualquer coisa, sem base nenhuma. Eu ia falar isso mais na frente, estou puxando para cá. Nossa Senhora, que querido. Bom, vou falar. Vou falar. Eu recebi um amigo de Minas Gerais. Nós fundamos uma casa espírita, uma pessoa estava fazendo um estudozinho em casa, fundou um grupo espírita na Quadra Douro.
Mas logo que fundou, já tinha reunião mediúnica, reunião de obsessão, tinha atividade de tratamento espiritual. Você imaginou dentro da casa dele? Quer dizer, levou 2 anos estudando em casa, não aprendeu nada. Vai receber o obsessor dentro da casa dele, daqui a pouco está ele, está o filho, tudo desequilibrado, estruturado. Se mandam nos ambientes das casas. Nossa casa é o templo sagrado nosso. Aqui não. Aqui é o templo sagrado, mas tem condições. O ambiente tem estrutura e condições para recebê-lo. Aí quer levar para casa, para a sua intimidade da casa. Olha só que coisa. É uma dor, é doloroso isso. Bom, gente, deixa eu. Me dá uns tempinhos aqui, porque não. Mediunidade sem estudo pode ser comparável a uma locomotiva fora dos trilhos. O primeiro e mais importante dever do médium é, sem dúvida, estudar. Odilon Fernandes. Pelo médico Carlos Bacelli, no livro Mediunidade e Doutrina. Ele produziu boas obras, mas tem umas obras meio estranhas. O Carlos Bacelli tem umas obras, mas essa é uma obra boa. Aí tem que orar pelo médico. Orar pelo médico. E não botar tudo no index proibitório. Não, tem obras boas, mas tem outras. Não dá. Sem condição. Tomara que ele. Estou falando isso porque tem trabalhadores espíritas aqui. Tem outras obras como antidoutrinárias, que é a identidade dos espíritos dos médicos, você vai lá observar. Porque o espírito diz não se encaixa na realidade. Bom, então, esse é um fundamento que a gente já falou. Tem tanta coisa. Você vai dar uma paradinha agora pro lanche, né? Pode ser? Pode ser. Aí depois a gente volta falando da mediunidade e tal. Tem outras coisas, eu volto. Pô, a gente faz. Tá ótimo.